Os nomes foram trocados. No século XIX, em uma pequena e isolada cidade no interior do estado do Piauí, uma tragédia sinistra começou a se desenrolar. A história começou com a morte de Joaquim da Silva, um homem respeitado na comunidade, conhecido por sua força e bravura. No entanto, a paz da cidade foi perturbada por um evento inexplicável. Durante uma noite chuvosa, após o enterro de Joaquim, rumores começaram a se espalhar sobre estranhas movimentações no cemitério. Alguns moradores disseram ter ouvido gemidos e batidas vindo do túmulo recém-fechado. Inicialmente, os rumores foram ignorados, mas a inquietação cresceu quando animais de estimação começaram a desaparecer e estranhas pegadas foram encontradas ao redor do cemitério. Os temores se concretizaram quando uma jovem, Ana, foi encontrada desmaiada perto do cemitério, com um olhar de terror em seu rosto. Ela murmurava sobre ter visto o próprio Joaquim, com os olhos arregalados e uma expressão de dor, rastejando para fora do túmulo. A cidade entrou em pânico, e os mais céticos começaram a questionar a verdadeira natureza da morte de Joaquim. Foi então que o padre da cidade, um homem de fé inabalável, sugeriu que a única maneira de garantir que Joaquim não voltasse a aterrorizar os vivos seria acorrentá-lo ao fundo do túmulo. Sem alternativas e desesperados para manter a paz, os moradores concordaram com o plano macabro. Na calada da noite, uma equipe de homens corajosos foi até o cemitério, reabriu o túmulo e, com grande esforço, acorrentaram o corpo de Joaquim ao caixão, garantido que ele não pudesse sair. No entanto, a ideia de que as correntes pudessem manter o mal à distância foi em vão. As noites seguintes foram marcadas por um terror indescritível. Os moradores relatavam ouvir o tilintar das correntes e sentir uma presença maligna na escuridão. Estranhas sombras passavam pelos campos e portas batiam sem explicação. A cidadezinha, uma vez tranquila, mergulhou em um pesadelo interminável. As pessoas começaram a desaparecer uma a uma, e quem era visto à noite, na escuridão do campo, nunca mais voltava. As noites eram preenchidas com gritos e sussurros, enquanto o medo se espalhava como uma praga. A história de Joaquim da Silva se tornou uma lenda local, uma advertência sobre os horrores que podem surgir quando o impossível se torna real. O cemitério, com o túmulo de Joaquim ainda intacto, tornou-se um lugar evitado, um símbolo do terror que assombrou a pequena cidade e que, até hoje, assombra aqueles que se atrevem a falar sobre a tragédia que ocorreu no século XIX no interior do Piauí.